Fala, traders! Hoje a gente não vai falar de gráfico. Vamos falar de herança, ou quase isso. Nosso convidado, um gestor da CVM, começou a carreira em 2008, ou seja, já foi batizado no fogo eterno da crise do subprime e já rodou o mercado inteiro, do buy side ao sell side. Sinceramente, verdade mesmo, que depois de cuidar de duas gêmeos, lidar com a volatilidade do mercado deve parecer umas férias. Mas o motivo dele hoje estar aqui é que ele escreveu um livro com um título, digamos, polêmico. O livro chama Filho Rico de Pai Pobre. A primeira pergunta, para quebrar o gelo aqui, dando já as boas-vindas ao Henrico. O Roberto Kiyosaki já te mandou um processo pelos Correios, já pediu a cópia autografada para aprender como é que se faz no Brasil. Boa tarde, Henrico. Tudo bem? Tudo bem, e você, Flavião? You ever wondered what truly connects traders from Tokyo to London to New York? You just need to learn the language. That language is technical analysis. Understand its signals, and you'll understand the world. Welcome to Traders of the World. Here we skip the jargon and just figure it out together. Então, o Robert Kiyosaki não falou nada, não reclamou do título, não. Por enquanto, não. Você me falou em inglês o título do livro, né? A hora que a gente estava aqui num bate-papo com um trader internacional, e fica mais saindo a cara de cópia, né? Mas é bem diferente o tema, o título, é uma ideia diferente. Então vamos falar sobre isso. Então, falando sério agora, o título é genial porque buga a cabeça, né? O filho rico de pai pobre. É o cara que quebrou a maldição dos boletos da família ou é aquele cara que enriqueceu apesar dos conselhos errados que recebeu em casa? Como é que é esse personagem da vida real ou na vida real? Tá vendo? Eu acho que é um pouco dos dois, né? E eu acho que tem a ideia do título, né? Inclusive, agradecer a editora que sugeriu, porque acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Quem não está ali vivendo uma maldição de boleto na família, tem família que tem mais, família que tem menos, mas todo mundo tem. Quem sabe gerenciar isso de uma forma boa ou ruim, né? E também quem já não recebeu um conselho errado em casa, quem não discordou de um conselho errado. Então, a ideia, né, esse filho rico de pai pobre é um pouquinho de cada um de nós aqui, né? Não sei se você concorda ou não, Flávio, mas acho que essa identificação que tem um pouquinho de todo mundo. Esse personagem da vida real, acho que cada um vai encontrar um pouquinho de Henrico aí, e eu vou encontrar um pouquinho de cada um. Tem histórias, não são só minhas histórias ali, não. Ah, tá. Então, você começou em 2008, né? Vendo o mundo acabar. Então, no livro você ensina a ganhar dinheiro na maciota ou você passa para o leitor o trauma de ver o mercado derreter 50%? O livro é para quem quer ficar rico rápido ou para quem quer ficar rico para sempre e não devolver tudo no primeiro circuit breaker? Eu acho que é mais a segunda opção, Flavião, né? Quem quer ficar rico sempre, né? Entender um pouquinho, é inevitável esse trauma, né? Cada um, eu comecei em 2008, né? Foi a primeira crise, o primeiro choque, né? Uma coisa que eu comento também no livro, talvez é muito mais importante você começar numa crise, aprender, já perder dinheiro logo de largada, do que a turma que viveu talvez um período diferente, né? Aquele boom 2002, 2008 e viu que não era tão fácil assim, né? Não é ganhar dinheiro, não é tão fácil assim como muitas vezes o mercado faz parecer. Então, eu acho que é para quem quer ficar rico o quanto antes, né? Rápido, acho que talvez não é a palavra certa, mas mais a segunda opção, ficar rico sempre. Assim é melhor não devolver, né? E isso é uma coisa muito importante. Eu já vi algumas crises, né? Eu vejo essa galera assim, não, é só comprar qualquer coisa que vai subir. Não é bem assim, não, né? Não é bem assim, não. A gente vai criando casca, vai criando, né? Muita gente saiu, né, Flávio? Você deve ter visto aí muita gente saindo de 2008, não sobreviveu, né? Mesmo tendo uma certa experiência, né? Eu acho que foi uma grande lição ali que, enfim, a crise sempre ensina a gente, né, Flávio? Sempre ensina. Olá, espero que esteja gostando da entrevista. A Trader Brasil foi eleita por 2 vezes no Rank Awards 2024 e 2025 como a melhor academia de formação de investidores do Brasil. E ela tem um presente para você que está assistindo esse podcast. 10% de desconto, é só usar esse QR Code que está aqui embaixo e a gente te espera lá, ok? Agora não esquece de dar uma moral pro Flávio. Curte, compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal, ok?
Até a próxima e obrigado pela presença. Valeu. Mas o problema é outro, né? O problema é que o brasileiro adora um atalho. Todo mundo quer ficar magro, sem fechar a boca, sem fazer exercício. E todo mundo, da mesma forma, a gente sabe que você foca muito em, né, ficar rico rápido, mas isso não existe, tem que ter trabalho. A gente sabe que você foca muito em produto adequado e customização. No livro você entrega o peixe, o setup mágico, ou você ensina a pescar? Fala um pouquinho, conta uma história aí. Se eu fosse comprar o livro achando que eu vou descobrir a Magalu do 2025, eu vou me frustrar ou vou aprender melhor? Conta uma história que tem no livro aí pra gente. Boa, Flavião. Bom, você escreveu 4 livros, acho que 4 que eu li, na verdade, né? Inclusive da PNEC que está lá, tem que ler, né? Não tem como fugir. Você sabe que não tem atalho, né? Não é de uma hora para outra que você vai encontrar uma fórmula mágica, né? A gente está aprendendo a pescar todos os dias, o mercado ele muda, né? As crises mudam, a volatilidade muda. A gente estava tendo esse papo agora há pouco, né? Sobre volatilidade. Numa iniciativa que você trouxe aí, depois de tanto tempo de carreira, né, a gente está aprendendo com um trader, enfim, de Londres sobre isso, né? Então, a ideia do livro, na verdade, Flavião, é focado naquele investidor, né, que ainda não entendeu, né, ainda está buscando a fórmula mágica, está descobrindo se é para comprar a Magalu agora, ou se é para entrar na Nvidia, no Bitcoin. A ideia do livro é justamente isso, né, falar de temas que os investidores, né, pelo menos aqueles que não têm sucesso no longo prazo, ou a gente sabe que pode estar tendo até um certo sucesso, né, no curto prazo, vão acabar sendo pegos de surpresa. Então, assim, a gente fala lá de inflação, né, não tem nada a ver com o trade da Magalu, né, mas a gente fala sobre esses conceitos. Financiamento de imóvel está ali, né, taxa de juros, são conceitos que antecedem o trading, a fórmula mágica, né? E é tão necessário, né? Às vezes a gente vê um investidor brasileiro que adora um atalho, ele está perguntando a Magalu qual é a próxima Nvidia, se é para comprar Bitcoin, mas ele esquece tanta coisa antes, né? A taxa do cartão, dos juros, de financiamento, o que é volatilidade, né? O que é o risco de mercado, que acaba sendo uma jornada curta, né? Procurando um atalho, eu acho que ele atalha, ele encerra a carreira dele ou o investimento dele muito antes, né? O único atalho que ele encontra, e eu procuro colocar diversos conceitos antes, né, da Magalu, da Nvidia. Eu coloco conceitos que eu julgo básicos, mas fundamentais para ter uma carreira de sucesso, um investimento de sucesso no longo prazo, né? Não é ganhar dinheiro com a próxima Magalu, né? É encontrar as 20 próximas Magalus de acordo com o teu risco, né? Eu acho que é o que os investidores ainda hoje não conhecem, Flavião. Você esteve dos dois lados do balcão, vendendo produto e gerindo dinheiro. O livro conta algum podre ou um segredo de bastidor que os bancos não querem que a gente saiba? Tem algum capítulo que é a vingança do analista? Olha, eu não coloco o nome assim, né? Não coloco o nome, não vou apontando o dedo, mas eu coloco ações que quem está mais tempo no mercado vai identificar, vai conhecer, vai saber os nomes ali. Minha ideia no livro é um pouco mais, né? Não tomar processos, né? Nesse Claro. tipo, mas alertar o investidor, né? A gente não precisa citar nomes, mas acho que só esse ano teve 2 ou 3 casos importantes para a gente falar que alerta isso, né? O risco, né? Não é buscar a taxa pela taxa, né? Mas a gente sabe, maior taxa tem maior risco. E o importante aqui não é criticar a taxa alta ou criticar se o risco é elevado, mas é conhecer, né, o risco que aquele investimento que está dando uma taxa alta está envolvido. E muitas vezes no mercado, o que eu acho que falha aqui, né, em diversos players, né, não é para citar nomes, mas diversos players, diversos, até do investidor mesmo, né, ele não cobra o conhecimento exato daquele risco, né, ele vai pela taxinha boa, ele vai pela oferta, ele vai pelo que chega ali, ele não investiga o que tem a fundo lá. Então tem uns casos lá, Flavião, temos casos. Que bom, então. Então, Henrique, para fechar, se você pudesse resumir o seu livro em uma frase de para-choque de caminhão para o investidor brasileiro, qual seria? Olha, eu estou até com aqui porque isso foi no papo da auditora, né? Não sei, você
Você é best-seller já, Flavião. Você já escreveu 4, não sei se Mostra o quanto você livro aí, contou. pô. Tá com ele aí, mostra aí. Tô aqui, ó. Não sei o quanto você precisou do apoio da editora, mas esse primeiro meu deu trabalho, foi um ano. Qual é a editora? É a Doxa. Doxa. E no final, né, do papo, ela colocou essa frase aqui, até na orelhinha do livro, está escrito assim: a ousadia sem prudência leva à ruína, mas a prudência sem ousadia nos empobrece. A editora falou assim: olha, essa frase é você todinho, é um resumo do livro, né? E talvez eu nunca disse ela, né? Mas acho que nesse um ano ela pegou e resumiu isso. E eu acho que é uma verdade, né, Fabião? Assim, a gente gosta ali também da análise do risco, de fazer o trading de curto prazo, né? Otimizar a estratégia, é um pouco do que eu quero dizer com isso, né? Se você não tiver uma ousadia, tomar esse risco, né, para consciente, acho que você não sai de lugar nenhum, né? Sem uma ousadia, você está perdendo dinheiro para a inflação, né? Aquele negócio, vou guardar no colchão porque eu tenho medo do risco. Você está perdendo dinheiro, você está se empobrecendo, está faltando ousadia. Agora, ousadia sem saber nada de nada, vou comprar Bitcoin porque vai porrar, também vai te levar à ruína. Então, esse equilíbrio aí, acho que se eu tivesse um caminhão, eu colocava essa frase no para-choque dele. Então, o livro é Filho Rico de Pai Pobre, à venda nas melhores livrarias, né? Tá na Amazon, tem em todas as livrarias, não tem? Tá? E onde que a gente te segue, pessoal? Manda um jabá aí. No henrico.czz no Instagram, o link também tá lá, a gente entrega o livro físico, ele vai lá no seu frete, está grátis, daquele link do Instagram. Enfim, tem o YouTube também, Henrico Osolino, eu gosto de trocar muito, manda mensagem lá, adiciona, vamos nos falando, vai ser um prazer aí conhecer, espero que vocês gostem do livro. Ó, leitura obrigatória para quem quer parar de culpar o governo ou a família e começar a fazer o seu próprio patrimônio. Muito obrigado, Henrique, você está aqui. Boa sorte com o seu livro, muito sucesso. Obrigado, Flavião, você é um grande exemplo aí, incentivou muito a sua leitura aqui, a começar como escritor aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre falar com você. Muito legal. Um beijo nas crianças, um beijo na sua esposa e daqui a pouco a gente volta. Obrigado, gente. Sim. Um abraço. Valeu. Tá bom? Obrigadão aí pela tua participação e quando tiver mais eu vou chamando. Eu estou chamando um pouquinho de cada um. Pode chamar. Desse jeito ainda fácil aí, eu falei, puta, eu vou ter que pensar em inglês e tal, já mandou tudo. Já dei pronto, mas às vezes tem as perguntas de momento que a gente vai fazendo, né? Aquele é só mais um roteiro mesmo para a gente ir seguindo. Já facilita pra cacete. Quando quiser...